Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, sou membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Cruzeiro na história. O Santos volta a campo depois de muito tempo. Estamos muito tristes com as últimas atuações do Peixe, mas esperança não nos vai faltar. Então vamos apoiar o Santos até aonde ele precisar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa e vamos nos ver livres desse fantasma que vem rondando a Vila Belmiro e já não é de hoje. Bom, Santos e Cruzeiro se enfrentaram na primeira vez na história em 1929, mas na verdade não foi o Santos e Cruzeiro, na verdade foi o Santos e Palestra Itália. Sim, o Cruzeiro se chamava Sociedade Esportiva Palestra Itália, né? O jogo aconteceu no antigo estádio Antônio Carlos, lá no bairro do Barro Preto, e o Santos, com o seu grande ataque da década de 20, goleou o Palestra Itália de Belo Horizonte por 7-3, com 3 gols de Camarão, 2 de Feitiço e 2 de Evangelista. A gente tem que lembrar que o time de Belo Horizonte ostentou suas raízes italianas em seu nome até a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, com o agravamento do conflito, as equipes que tinham o seu nome, voltados à colônia de outros países resolveram mudar o nome e aí surgiu o Esporte Clube Cruzeiro, né? Aqui em Santos a gente tem isso também com o Espanha, que passou a se chamar Jabaquara, e obviamente um dos nossos principais rivais, o Palmeiras, que também se chamava Palestra Itália. Voltemos aqui para Santos e Cruzeiro. O segundo encontro entre as agremiações ocorreu somente após a mudança do nome do time mineiro. Em 1944, o Santos ganhou do Cruzeiro pela primeira vez na história com este nome, jogando novamente no estádio do Barro Preto por 4-2, com 3 gols de Antoninho Fernandes e um gol marcado por Rui de pênalti. O terceiro jogo entre as equipes foi disputado no quadrangular de Belo Horizonte, no primeiro título interestadual do Santos, em 1951, que a gente abordou no pré-jogo contra o Atlético Mineiro e também contra o América Mineiro. O Santos fazendo aí uma espécie de campeonato mineiro e indo muito mal, por sinal. Esperemos que agora isso melhore. Na partida de estreia pelo quadrangular de Belo Horizonte em 1951, o Santos ganhou do Cruzeiro por 4-3, com 2 gols de Odair e 2 gols de Pinegas. Bom, depois de 51, os clubes voltaram a se jogar, mas em 54. Né? E foi a primeira vez que o Cruzeiro veio até a Vila Belmiro. E para manter esse bom retrospecto, o Santos venceu novamente marcando 4 gols, por 4-2, com gols de Walter Marciano, que fez 2 vezes, o Álvaro Valente e também o Vasconcelos. O Walter Marciano, que marcou 2 gols nessa partida, foi um dos grandes jogadores de meio de campo da história do Santos. Ele jogou apenas por 2 anos no Santos, ele veio do Ipiranga em 1953 e ficou até 1955, quando foi para o Vasco. E em 114 partidas ele marcou 46 gols. E o Walter acabou falecendo muito novo, ele tinha 30 anos, em 1961, num acidente automobilístico na Espanha. Depois de fazer sucesso pelo Santos e também sucesso pelo Vasco, o Walter foi jogar no Valência e em um dos seus passeios em terras espanholas, o seu carro acabou se envolvendo num acidente que tirou a sua vida. Santos e Cruzeiro raramente se enfrentaram, ao longo dessa primeira história das equipes, por ser um confronto interestadual. A gente tem que lembrar que naquela época as equipes jogavam muito, dentro dos seus estados, dentro de suas cidades, e as partidas interestaduais eram geralmente amistosos e não aconteciam com tamanha frequência. Mas sempre que Santos e Cruzeiro se enfrentavam, era a vitória do Santos, e muitas das vezes por goleada, Até mesmo quando esse confronto colocou o jovem Pelé contra o seu ídolo Zizinho, um amistoso entre os times no mágico ano de 58, o Santos ganhou por 4-2. Como o jogo de quinta-feira é válido pelo Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram pela primeira vez pela competição nacional somente em 1966 e já na decisão. O Cruzeiro montou um belíssimo time, com jogadores marcantes como o Raul no gol,
depois virou comentarista o Raul Plasma, Procópio, Piazza, Natal e os craques de Seu Lopes e Tostão. Um time do Cruzeiro que entrou para a história do Cruzeiro e também entrou para a história do futebol brasileiro, pois eles pararam o pentacampeão brasileiro consecutivo Santos na grande decisão de 66. E, obviamente, o time do Cruzeiro também foi importante para a seleção, porque mandou muitos jogadores para a conquista do campeonato de 1970. Cruzeiro ganhou do Santos no Mineirão por 6-2 e chegou a fazer 5-0 no primeiro tempo. Lembremos, em 1966 o Santos tinha aquele time maravilhoso com muitos dos seus craques da década de 60. E na segunda partida no Pacaembu, o Santos chegou a abrir 2-0, mas foi superado pelo Cruzeiro, perdeu por 3-2 e o Cruzeiro conquistou o seu primeiro título brasileiro naquele ano. Bom, vamos mais adiante, porque com o mando do Santos, o primeiro jogo em campeonatos brasileiros aconteceu em 1968, um ano que o Santos terminaria como grande campeão. O Santos ganhou com gols de Pelé, depois de uma linda jogada de Douglas Franklin, e Toninho Guerreiro, depois de uma belíssima jogada do Abel. O Santos venceu por 2-0. E apesar da bela vitória, aos 5 minutos do segundo tempo aconteceu uma jogada muito infeliz e muito marcante para um desses dois jogadores envolvidos nela. O Pelé e o Procópio, numa disputa de bola, acabaram se chocando e a lesão que o zagueiro cruzeirense Procópio teve se agravou, né? Foi uma lesão gravíssima, e lembremos, década de 60, e o Procópio ficou afastado por mais de 5 anos dos gramados. Um jogo bem curioso e bem famoso, junto à torcida do Santos, aconteceu em 1983, né? Mas, apesar de Mano dos Santos, foi disputado lá no Morumbi, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de 83, que nos traz sempre boas lembranças. O Santos ganhou por 5-0 em uma jornada inspirada do futuro artilheiro do Brasileirão, Serginho, o famoso Serginho Chulapa. O Serginho marcou 3 gols, o Serginho Dourado marcou mais um e o Paulo Isidoro, que era a cria do Atlético Mineiro, também marcou contra o eterno rival Cruzeiro. Nesse dia, o goleiro do Cruzeiro era Vitor, que já tinha jogado pelo Santos. O Cruzeiro teve 3 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, e como o placar já marcava 4-0 para o Santos, imaginou-se que seria uma goleada histórica aplicada pelo Peixe. Mas o Santos não forçou em respeito à inferioridade numérica e apenas tocou a bola fazendo o tempo passar. No segundo tempo, o Santos marcou somente aos 22 minutos com o Serginho, que marcou o terceiro de seus gols nesta partida, o 5º gol do Santos no jogo. Na Vila Belmiro, que é onde o jogo ocorre nessa quinta-feira, em campeonatos brasileiros, o primeiro encontro entre o Santos e o Cruzeiro aconteceu somente em 1988. E foi uma derrota santista, 3-1 para o Cruzeiro, com o Betinho abrindo o placar para os mineiros. O Giba empatou para o Santos, mas no segundo tempo o Betinho marcou novamente e o Heriberto, que depois viria jogar no Santos, também marcou e deu números finais ao placar. Em 1991, o Santos conseguiu obter a primeira vitória contra o Cruzeiro jogando na Vila Belmiro. Uma estonteante goleada por 4-0 e talvez tenha sido a melhor partida que o Santos fez naquele ano de 1991. E esse jogo é bem interessante porque ele marcou uma homenagem de 1 minuto de silêncio para o ídolo Pagão. Está valendo! Almir, tá todo mundo querendo tirar uma castinha do Roberto Carlos. Lá vai ela. Olho no lance! É do Santos! O Ademir cobria aqui atrás. Foi na bola. Pode seguir o enterro aí. Mesmo. Ah, não tá não. Pode seguir. A posição é normal. Almir chegou, bateu, olho no lance. Do Santos! Enfiando pelo meio. Olha onde é que ele tá. Atrás dele tá o Paulão. Olho no lance.
Anísio. E o Almir. Na frente dele, Paulão. Segundo pau, Paulinho, olho no lance. Em 1992, o ano seguinte, o Cruzeiro venceu novamente na Vila por 2-1, com 2 gols de Cleison. O gol do Santos foi marcado por Guga, né, que depois se tornaria ídolo da torcida santista, e esse foi o primeiro gol que o Guga marcou com a camisa do Santos. 2 anos adiante, em 1994, o Santos goleou o Cruzeiro novamente por 4-1, com gols de Ranielli, 2 gols do Macedo e mais um gol de Guga. E o Santos vinha muito bem naquele campeonato de 94, tanto que com essa vitória por 4-1 sobre o Cruzeiro, manteve a invencibilidade no ano, jogando na Vila Belmiro. Lembrem dessa, antigamente era bem legal, porque o Santos ganhava de todo mundo que chegava na Vila Belmiro. Já faz um tempo que não é mais assim. Apesar do equilíbrio no histórico desse confronto, é incrível às vezes que o Santos goleou a equipe mineira e marcando 4 ou mais gols, né? Das 30 vitórias que o Santos teve sobre o Cruzeiro, em 16 delas, o Santos marcou 4 ou mais gols no time mineiro. Só pra gente recapitular algumas mais marcantes aí, em 2001, jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu por 4-2. Em 2002, jogando no Mineirão, o Santos venceu por 4-1. 2007, na Vila Belmiro, novamente 4-1 para o Santos. 2010, na Arena Barueri, 4-1 para o Santos outra vez. Em 2012, 4-2 na Vila Belmiro. E, nesse mesmo ano de 2012, uma vitória por 4-0 no Estádio Independência, no jogo que o Neymar marcou 3 gols, deu passe para o 4º gol e foi ovacionado com palmas pela torcida cruzeirense, que não se conteve e aplaudiu o craque santista de pé. Bom, falando em última vitória, porque torcemos muito para que o Santos volte a vencer o Cruzeiro, né? É fundamental essa vitória do Santos para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Santos na Vila Belmiro contra o Cruzeiro foi em 2019 e também uma goleada. De virada, o Santos marcou 4-1 com gols de Eduardo Sacha, Marinho, Soteldo e Diego Pituca. Gente, da minha parte é isso. Esperemos que o Santos faça uma ótima partida, volte a jogar bem. Não tem feito isso ao longo dos últimos anos e precisamos vencer. Que os torcedores que vão até a Vila Belmiro deem muito apoio aos jogadores do Santos durante os 90 minutos e que os jogadores santistas tenham uma noite maravilhosa e que possam sair com a vitória. Boa sorte aos jogadores do Santos, boa sorte ao Santos e boa sorte também ao torcedor santista que vai à Vila Belmiro ou que vai também acompanhar a partida com familiares, com amigos, em qualquer outro lugar. Certo, pessoal? Um grande abraço a vocês. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha o maior de todos os tempos, o canal do meu amigo Wesley Miranda no YouTube. Vocês tiveram aí uma aula maravilhosa de história sobre o confronto Santos e Cruzeiro. E agora nós vamos aos números do confronto, né? Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O Cruzeiro, que eu tenho um carinho muito grande, o Santos, que é a minha paixão, o meu amor. E nós vamos falar sobre eles agora. E o Santos e o Cruzeiro já se enfrentaram 83 vezes na história, né? E o Santos ganhou 30 e o Cruzeiro 31, né? A última, perdemos de 2-1, fez com que eles passassem na nossa frente. São 22 empates, né? São 132 gols a favor do Santos e 120 a favor do Cruzeiro. O Santos já deu algumas goleadas no Cruzeiro e os principais artilheiros do confronto é o Pelé, como sempre, com 6, Neymar e Toninho com 5, o Elano com 4 e o Robinho com 4. Nós temos aí os 3 raios, né? O Pelé, o Neymar e o Robinho como raio dos milhares que já caíram na Vila Belmiro, os 3 que são considerados mais importantes pela maioria da torcida. E no Brasileiro, o Santos disputou 67 jogos contra o Cruzeiro, foram 23 vitórias, 18 empates, 26 derrotas, o Santos fez 98 gols. Ô Melê, ô Marcos Leonardo, vamos chegar no 100 na quinta-feira. Essa torcida está cansada, está desesperada, esperando aí que
que o Santos venha fazer um bom jogo, venha fazer vários gols no Cruzeiro. E dos 98 que a gente fez, tomou 93. E os artilheiros no Campeonato Brasileiro é o Neymar com 5, o menino Ney, o Elano e o Toninho Guerreiro com 4. Na Vila Belmiro foram 28 jogos, 13 vitórias, 6 empates, e diferente de alguns outros times, o Cruzeiro não dá tanto boi assim na Vila Belmiro para o Santos, não. São 9 derrotas, 13 vitórias e 9 derrotas, tá? Quase ali. 53 gols prós e 37 contra. O mais interessante é a quantidade de jogadores que são artilheiros do clássico na Vila Belmiro pelo lado do Santos, né? Como são apenas 2 gols, nós temos aí, pode anotar aí, vai lá, Arinelso, grande Arinelso, né? Que o Luxemburgo um dia disse que era o novo Giovani, o David, que jogou no Santos 2004, campeão brasileiro, esteve naquela final de 2002, aquele gol do David trouxe um desespero, mas com a camisa do Santos o menino representou, e ele também tem 2 gols. O Guga, que é o ídolo do meu amigo Wesley Miranda, com 2 gols, o Macedinho, 2 gols, o Kleber Pereira, grande Kleber Pereira, o Pedrinho que hoje é comentarista da Globo, um excelente comentarista, também fez 2 gols no Cruzeiro. O Rodrigo Tabata, grande Rodrigo Tabata, fez vários jogos no Santos, hein? E contra o Cruzeiro ele fez 2 gols também. O Viola, grande Viola, com 2 gols também. E o Walter Marciano, desconhecido da grande parte da torcida santista, mas um grande artilheiro que jogou no início da década de 50 no nosso Peixão. E quem é que mais jogou, falar em jogar? Quem mais jogou contra o Cruzeiro na história? Primeiro aquele que jogava de terno, que saudade do Renato ali no meio. Você imagina o Renato ali naquele meio, resolvia os nossos problemas na marcação, distribuição de bola, com certeza, mas jogou bastante contra o Cruzeiro, nos deu bastante alegria. O Renato fez 17 jogos contra o Cruzeiro. Em segundo lugar vem o Cote Alisson, olha lá, o Alisson e o Pelé, os dois com 11 gols, com 11 jogos, né? Se o Pelé tivesse feito só 11 gols com a camisa do Santos, seria muito triste. O Léo 10, né? O Léo 10, o menino Léo, o Léozinho Guerreiro, o Leonardo Lourenço Bastos e o menino das pedaladas, o Robinho, grande ídolo do meu amigo Wesley Miranda e do meu amigo Fernando Campos Ribeiro, com 10 jogos, completa aí a lista. E o técnico, fechou, o Vanderlei Luxemburgo, que também foi técnico do Cruzeiro, foi campeão brasileiro pelo Santos, campeão brasileiro pelo Cruzeiro. O Luxemburgo fez 10 jogos contra a equipe das Alterosas lá de Minas. Um abraço a vocês. O Cruzeiro é o time do meu irmão Clodoaldo, o Cruzeiro que tem Fábio como ídolo, meu amigo Fábio, goleiro Fábio, gente boa demais. Deus abençoe o Fábio, e agora jogando no Fluminense. E do elenco atual, só o Soteudinho. O Soteldo fez um gol no Cruzeiro. Lembrando que, apesar do Santos ter perdido a última partida para o Cruzeiro, na última partida que os dois jogaram na Vila Belmiro, o Santos goleou impiedosamente o Cruzeiro. 4-1 na Vila Famosa. Ali o Cruzeiro agonizando ali nas últimas rodadas da primeira divisão de 2019, e o Santos jogando muito bem, acabou goleando o Cruzeiro. Um abraço a todos vocês, até a próxima aí para a gente falar sempre de Santos Futebol Clube. Um abraço.